Hoje a gente vai falar de um tema que me pediram muito depois que a gente falou de traumas: o relacionamento abusivo. Muitas mulheres me pediram para que eu falasse sobre isso, embora a gente saiba que não são só as mulheres que sofrem relacionamentos tóxicos, mas são elas, em sua maioria, as maiores vítimas disso. E a gente vai entender que muito dessas questões se dá por uma perspectiva histórica. Não é incomum encontrar relatos de mulheres que passaram por um relacionamento com abuso emocional, psicológico ou, em casos extremos, até físico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 40 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, do próprio parceiro e no último ano. Mas você já se perguntou por que tantas mulheres se submetem a esse tipo de relacionamento? Como eu já disse, a primeira razão é histórica. Ao longo do tempo, as mulheres aprenderam, desde muito cedo, que existiam papéis sociais específicos para elas. Tipo, como é que uma mulher de verdade deve se comportar, como ela deve se vestir, como ela deve falar e por aí vai. E por que isso? Porque as civilizações lá atrás, para se organizarem, elas precisaram deixar mais simples os papéis de cada um. Inclusive do homem, da mulher, do marido, da mãe, do comerciante, do agricultor, enfim. Com papéis simples e definidos, a organização da sociedade ficava mais fácil. Só que, gente, os humanos são tudo menos simples. Ao mesmo tempo em que nós criamos e sedimentamos esses papéis ao longo da história, a nossa complexidade gritou também contra aquilo que nós mesmos criamos como as nossas verdades. Então vamos discutir aqui. O que seria uma mulher de verdade? Infelizmente, embora a nossa complexidade grite e lute para que a gente entenda que as mulheres não podem ser reduzidas a uma descrição que foi criada séculos atrás, nós ainda temos muita gente, inclusive as próprias mulheres, que acreditam e sofrem por conta dessas limitações que definem o que de fato é uma mulher de verdade e como ela deve ser feliz. E pior, tudo que estiver fora disso é considerado então anormal. Não é uma coisa de mulher de verdade. Mas aí você pode dizer assim, mas como assim a gente aprende isso? E aí existem muitas formas, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem claro. Eu vou falar de algo muito interessante que perpetua a nossa ideia de verdadeira mulher. Você lembra das histórias que nos contaram e que nós chamamos de contos de fadas? Pois bem, os contos de fadas partilham uma narrativa na qual o personagem central deve enfrentar grandes obstáculos, passando por diversas provações antes de triunfar contra o mal. E essas histórias nos ensinam muitas coisas, como por exemplo os valores morais, as ideias de bondade e maldade, como enfrentar o medo, o amor, o ódio, e faz a gente pensar na nossa própria história como uma jornada, que envolve conflitos, que envolve rivalidade, mas também superação, com uma sensação de um final feliz que a gente transfere para a gente. As histórias dos contos de fada também nos ensinam a lidar com diferentes aspectos, como as relações de poder, os afetos, as concepções de família, a moralidade e, sobretudo, como é que a gente deve entender a perspectiva de gênero. Principalmente na maioria das histórias, sobre a supremacia do masculino sobre o feminino, uma certa subordinação feminina, impondo papéis e atitudes que são vistos como corretos. E a mulher mesmo em pleno século XXI ainda se encontra associada às funções lá de trás criadas, como a de ser mãe e dona de casa. E a gente vê que a gente aprende isso desde criança. Inclusive nesses contos de fada que contavam pra gente antes da gente dormir. E que cooperam para legitimar o papel de mulher em uma posição de submissão. Os contos de fadas, eles têm uma estrutura que são muito facilmente compreendidas. E é por isso que eles se tornam tão prazerosos, tanto de ouvir como de ler. E nesse tipo de leitura, a criança se diverte, ela cria fantasias, porque os contos falam das dificuldades em ser criança, dos medos, do amor, das carências, das autodescobertas.
E esses enredos, eles traduzem o sentimento que muitas vezes a criança sequer tem muita compreensão. As suas ansiedades, a necessidade de aprovação, a rivalidade, o abandono, enfim. E aí elas se identificam com o herói, que é responsável por resolver inúmeras situações de risco, até encontrar a felicidade. E diz pra gente que tipo de felicidade é essa. Então, a gente acaba absorvendo essa ideia de final feliz. E as crianças internalizam isso. E isso passa a ser então um aprendizado, que vai ajudar ela lá na frente a agir diante das pessoas, das situações e dos sentimentos. Aí a gente pode então falar dos contos mais conhecidos e difundidos na sociedade e o que eles nos ensinaram. A gente pode começar por alguns que falam que as mulheres sempre estão em disputa entre si, como é o caso de Cinderela, Branca de Neve, a Bela Adormecida, onde a beleza é o símbolo do poder e desperta o ciúme da madrasta, da sogra, da bruxa, da feiticeira. Então vamos analisar a Cinderela, né, dentro dessa perspectiva histórica, para demonstrar como essa narrativa é capaz de reproduzir e legitimar a construção dos papéis sociais de gênero e os seus estereótipos. Vamos resumir aqui a história da Cinderela? É a história de uma jovem, uma linda jovem, que é filha de um viúvo rico que se casa com uma outra senhora que também é viúva e que tinha 2 filhas. Mas acontece que essa senhora e as suas filhas maltratam Cinderela, que é sempre dócil e submissa. E aí a virada dessa história tem início quando o rei do local decide promover um baile, com a intenção de que o seu filho, o príncipe, escolha uma esposa. Porque nessas histórias são os homens que decidem quem é a mulher perfeita para casar. E na ocasião foram convidadas todas as jovens do reino. Cinderela, entretanto, é impedida por sua madrasta de ir ao baile, porque também nessas histórias elas nos ensinam que as mulheres competem entre si. E aí, após a saída das suas irmãs e da madrasta para o grande evento, surge uma fada madrinha, que através de um encanto dá a Cinderela um lindo vestido, sapatos de cristal, carruagem, cocheiro, cavalos, porque ela merece. Afinal, ela foi boa, solícita, dócil, não se rebelou. E aí a madrinha adverte, o encanto termina à meia-noite. E aí esse conto diz a gente que moça de família não fica em casa, não fica fora de casa depois da meia-noite. E aí Cinderela entra no palácio, dança com o príncipe, que fica encantado com a sua beleza, o seu recato. Mas aí ela teve que se retirar às pressas, né, por conta do horário. E é interessante que essa é uma outra questão que esse conto também nos ensina. Seja difícil, deixe o homem lá, deixe que ele a procure. E aí Cinderela desce correndo as escadarias do palácio, perde um dos seus sapatos de cristal, que o príncipe encontra no caminho. E depois o príncipe determina que todas as jovens daquele reino experimentem o sapato, porque na verdade ele talvez não lembrasse do rosto, então tem que experimentar o sapato. A questão do adorno da mulher, na esperança de reencontrar essa donzela. Aí Cinderela calça o sapato, os adornos lhe servem perfeitamente, ela se casa com o príncipe e vive feliz para sempre. Porque ser feliz depende do casamento. E as irmãs e a madrasta são punidas no final. Então a gente percebe que em Cinderela esses modelos femininos estão bem delimitados. De um lado, a gente tem o bem representado por Cinderela, submissa, dócil, virtuosa, prendada, incapaz de apresentar qualquer sinal de rebeldia. E na extremidade oposta, o mal representado pela madrasta, suas filhas, que fazem de tudo para alcançar os seus objetivos. O papel de Cinderela como passiva e submissa nos remete à crença de que a mulher, para ser feliz, ela precisa se sujeitar às ordens e às imposições, esperando que forças mágicas e exteriores, como a fada madrinha, por exemplo, lhe guiem até o príncipe, que é o homem sempre forte e seguro que representa salvação, libertação e felicidade. Fica claro que aqui, que o modelo feminino que deve ser seguido é aquele em que a felicidade feminina reside no masculino, o casamento com o príncipe encantado. E além disso, Cinderela foi ajudada pela fada madrinha, ou seja, a submissão foi recompensada por esses
fatores externos e miraculosos. Em Cinderela permanecem vivos os ideais da sociedade patriarcal. A criança e a mulher têm que ser submissas, o poder é masculino e a rivalidade feminina ocorre frequentemente. De um lado a gente tem a feiticeira, a bruxa, a madrasta, as irmãs, a rainha, que representa os rótulos atribuídos a uma mulher não adequada, e eles foram transmitidos ao longo dos séculos. E do outro, a moça simples, virtuosa, submissa, camponesa, sensível, dócil. A gente também tem isso em outros exemplos, como por exemplo a Bela Adormecida, em que a mulher espera para ser despertada socialmente e sexualmente pela figura masculina, ou melhor, do príncipe encantado. Histórias como Branca de Neve e A Pequena Sereia também reproduzem esse ideal de felicidade feminina reduzida ao encontro do marido perfeito, sempre apresentando heroínas dóceis, pacientes, recatadas e vilãs invejosas das suas belezas. Pois bem, vocês reconheceram todas as ideias que se perpetuam sobre como deve ser uma mulher? E a gente tem que lembrar ainda que a gente ainda tem a possibilidade de um casamento com um monstro, ou o falso monstro que está em A Bela e a Fera e o Rei Sapo. E essas histórias, o que elas nos dizem? Elas dizem que as mulheres devem esperar, pois os monstros um dia irão se regenerar e mostrar o príncipe belo e maravilhoso que existe embaixo daquele monstro. É aquele homem que muitas vezes as mulheres dizem assim: ele só fica ruim quando ele bebe, mas na verdade essas coisas erradas que ele faz é por amor, ele não quer machucar, ele só não sabe como agir, por detrás dessa capa de monstro tem um homem bom e que deve ser perdoado, e a mulher deve esperar docilmente que esse dia chegue. Tudo isso é lindo, mas isso não é verdade, ou pelo menos não é a verdade absoluta sobre a vida. Os relacionamentos são muito mais complexos e as necessidades do mundo contemporâneo muitas vezes exigem compreensões que nunca nos ensinaram, nem nos contos de fada, nem em casa, nem na escola. E por isso, mesmo com muito sofrimento, muitas vezes as mulheres se prendem na única verdade que elas conhecem, que é a que elas devem ser submissas, que elas não devem se rebelar contra aquilo que faz elas sofrerem, pois um dia a recompensa vai chegar, ou por um milagre, ou pela chegada do príncipe, ou pela transformação do monstro em príncipe. Mas quantas mulheres acordaram extremamente tristes hoje com as situações emocionais afetivas em seus relacionamentos? Quantas estão presas em um casamento sem felicidade? Quantas estão tentando ser casadas e felizes para sempre, sofrendo diariamente? Mulheres sofrem e não conseguem sair muitas vezes de relações tóxicas, porque mesmo com tudo que sentem e aquilo que elas veem de errado, existe algo que está dentro delas, algo que está internalizado, que diz que para ela ser mulher de verdade, ela precisa se submeter ao homem que a escolheu. E que esse homem é sua suposta segurança emocional, financeira ou psicológica. Que ela deve ser feliz apenas em ser mãe ou boa esposa. E que esse sofrimento vai passar, que é o seu destino no momento, que milagres vão acontecer se ela tiver paciência. É também por isso que muitas mulheres atenuam as agressões, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas dos seus companheiros. Porque internamente elas também acreditam que são culpadas. Porque foram as mulheres más, as rebeldes, as que disseram algo quando deveriam ter ficado caladas. E por isso elas mereceram apanhar, porque fugiram ao comportamento normal das mulheres boas. E aí precisam ser punidas, como as irmãs da Cinderela, ou as madrastas, ou as bruxas, e as feiticeiras más. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa reescrever os finais dessas histórias infantis para essas mulheres e empoderá-las em outras questões que não sejam somente o casamento, mas todos os papéis sociais que elas podem exercer no mundo do trabalho, da política, da ação social, nas artes, nas ciências e em tantos outros lugares que somente aquele de esposa e de mãe. É preciso mostrar às crianças
que as mulheres podem estudar, trabalhar, viajar e ter uma vida que independe do beijo do príncipe encantado. A felicidade não pode estar restrita a ter um homem ou a de ser escolhida por um homem. Infelizmente, na busca de interpretar essa verdadeira mulher, muitas acabam passando por tentativas de homicídio ou mesmo homicídios. E tudo isso repercutindo diretamente nas famílias constituídas, nos filhos havidos desses casamentos, nos índices de violência doméstica e nas histórias tristes de feminicídio. E mesmo quando a gente não vê os casos mais graves, nós temos hoje uma infinidade de mulheres tristes, com filhos depressivos e famílias desestruturadas. Se todas as mulheres pudessem ressignificar o papel delas, o quanto valem por si mesmas, elas não aceitariam as traições, as ameaças, os xingamentos, humilhações, afastamento dos amigos, estupro pelo companheiro, enfim, difamação, agressões verbais, as mentiras, a falta de respeito, e isso tudo como se fossem situações normais. Tudo isso é violência, seja ela psicológica, física, patrimonial ou sexual. E todas elas constituem-se em crime. É preciso que homens e mulheres inteligentes construam mudanças no seu entorno para a gente mudar essa cultura, pois 3 em cada 5 mulheres sofreram, sofrem ou vão sofrer violência dentro de um relacionamento afetivo. As mulheres precisam ainda reconhecer quando estão numa relação tóxica, porque muitas não conseguem enxergar, porque falta romper com aquelas verdades internalizadas durante anos. E às vezes também existe a vergonha de pedir ajuda e de expor a situação para os outros. Isso pode fazer com que o sofrimento dure por anos. As mulheres acabam sendo dependentes, com autoestima baixa e que acham que não conseguem levar a vida à frente sem ajuda, com uma enorme dependência emocional. O medo do abandono costuma ser um desses sintomas. E muitas mulheres pensam que as suas vidas serão piores se elas ficarem sozinhas. E muitas vezes acreditam que o parceiro vai melhorar. E é nessa aposta que elas acabam permanecendo durante anos em relações abusivas. Não é preciso dizer que a saúde emocional e psicológica fica completamente abalada. Mulheres acabam pensando que valem pouco e desenvolvem inúmeros transtornos. Em todos os casos de relacionamento abusivo, se observa a violência psicológica sobre a vítima. E existem alguns sinais que nós podemos identificar claramente. Ciúme excessivo, com a justificativa de que, não, mas é porque eu lhe amo demais. Afastamento de outras pessoas, porque ele diz, eu não gosto de determinadas pessoas porque eles não me tratam bem. Destruição da autoestima, que geralmente começa com crítica construtiva e vai se tornando cada vez mais contínua e cada vez mais pesada. Agressão, controle das redes sociais e celulares, aquela história de que só eu vou te querer, ninguém mais te aguenta, uma super proteção mascarada em você não vai sair de casa com esse short porque é perigoso, descaso sobre as conquistas das mulheres, a estratégia de virar o jogo e fazer a mulher se sentir culpada pelas reações agressivas dele próprio. Pois bem, depois de assistir esse vídeo, se você conhece alguém nessa situação ou você mesma se reconhece nessa situação, é preciso agir em busca de uma rede de apoio e proteção em que confie. E buscar amparo psicológico e jurídico se for o caso. Vai ser preciso elaborar os sentimentos, principalmente esse sentimento de culpa e essa visão inferiorizada de si mesma. Além, obviamente, de trabalhar essa desigualdade de poder que um exerce sobre o outro. E inúmeras outras coisas que precisam ser trabalhadas, as dúvidas, a confusão mental, a ansiedade, a insegurança, a falsa esperança que o parceiro mude. Ações como essa que causam danos emocionais e destruição da autoestima e que degradam os comportamentos, as crenças, as decisões, enfim. É preciso trabalhar todas essas situações
pelas quais essas mulheres passaram de isolamento, de chantagem, de violação da sua intimidade, de exploração, às vezes até do direito de ir e vir. E principalmente do direito de fazer escolhas e ser autora da sua vida. Não espere, não deixe para depois. Se quiser entender mais sobre esse processo ou buscar ajuda psicológica, procure a gente. Nós temos muitos especialistas para construir novos caminhos com quem estiver precisando de ajuda, sempre pela autoria da vida. Nosso WhatsApp é 84981119945 e você também pode deixar uma mensagem para a gente em nosso Instagram. Curtiram esse conteúdo? Então se inscrevam no canal para acompanhar as nossas discussões e digam para a gente quais são os assuntos que vocês gostariam de ver discutidos por aqui. Cuidem-se e até o próximo vídeo.